Muito bem, amigos. Que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez eu quero deixar para você a palavra, né? Você possa ignorar todo barulho no fundo, que é aquilo que eu tenho falado, né? Eu estou na minha casa, então às vezes você vai ouvir algum barulhinho no fundo e você possa, assim, vir a ignorar, tá bom? Mas no último vídeo eu falei sobre o erro de Jacó, né? Eu estou fazendo uma pequena série de mensagens pela inspiração do Espírito Santo, né? Uma pequena série de mensagens falando sobre alguns erros dos antepassados, né? Das pessoas que viveram antes de nós, que foram homens de Deus, né? Que deixaram o seu legado, mas também a Bíblia, alguns deles, a Bíblia fez a questão de registrar também os erros. Mas é claro que não é na tentativa de denigrir a imagem, de sujar a imagem, claro que não. Mas a Bíblia deixou registrado para nos mostrar que, assim como eu e você, eles também cometeram erros, né? E não eram perfeitos, né? Se você vai me assistir no YouTube, eu sempre peço aquele like, tá? Sempre peço para você que já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, também compartilhe e deixe o seu like, tá bom? Mas vamos lá, falando sobre o erro de José do Egito. Lembrando que eu não estou falando que José pecou, tá? Não estou querendo dizer que José ele cometeu o pecado, não é isso que eu estou falando. Mas o José, que era o filho mais novo de Jacó, o Benjamim, que era o irmão de José, ainda não tinha nascido, então o José era o irmão caçula, né? Era o filho que o Jacó mais amava, como eu falei no outro vídeo, e por causa disso seus irmãos o colocaram dentro de um poço, né? Ficou com mais ódio, né? Do José por causa disso, porque o Jacó deu privilégio ao José e amava mais do que os seus irmãos, né? Depois você assiste lá o outro vídeo. Mas qual foi o erro de José que o José cometeu? Se você for abrir a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 5, por que eu falo para você que o José ele cometeu um erro? Você vai entender. Gênesis 37, verso 5, diz assim, ó: José teve um sonho, né? E o contou para os seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Exatamente aí que eu quero chegar com você pelo Espírito Santo. Os irmãos de José não se dava muito com ele. Não tinha aquele carinho com ele. Não tinha aquela consideração para com ele, né? E o que o José fez? José ele teve um sonho, que a gente conhece a história, e no sonho, né, que ele quis dizer que os irmãos se prostravam diante dele, o pai também se prostrava, e isso causou ainda mais ódio nos irmãos dele. É claro que o José, quando contou isso para os seus irmãos, não foi na tentativa de querer se aparecer, não foi na tentativa de querer, vamos assim dizer, ser a última bolacha do pacote, querer ser melhor do que os seus irmãos. Nada disso. José era um jovem de Deus. Mas a ingenuidade dele, né, achando que os seus irmãos iriam apoiá-lo pelo fato de ser família, pelo fato de ser sangue do sangue. Então José, né, ele foi ingênuo, né, e contou para os seus irmãos o sonho que ele havia tido. Então, meu amigo e minha amiga,
a nossa mensagem está exatamente aí. Eu fico observando que existem muitas pessoas que ainda têm a mesma ingenuidade que o José teve. Uma coisa que eu sempre prego nas minhas mensagens é a seguinte mensagem: nós nunca vamos ser aplaudidos por todos. A pessoa tem que tirar aquela ilusão do coração, aquela, né, a palavra certa é essa mesmo. A pessoa tem que tirar aquela ilusão do coração e achar que todo mundo gosta dela. Achar que todos que estão dentro da igreja são irmãos, são de Deus, né? Aí tem pessoas que ela sai falando da vida dela para todo mundo. Ela sai abrindo o coração dela, ela sai falando para todo mundo, né, do sonho dela, dos planos dela. Aí o que acontece? Aqueles que não querem o bem dela, aqueles que torcem contra ela, vão odiar ela mais ainda e vão gerar inveja no coração delas. Que foi o que aconteceu com o José. Meu amigo e minha amiga, nós temos que ser pessoas maduras na fé espiritualmente. Jesus diz que nós temos que ser manso igual uma pomba, mas nós temos que ser prudente igual uma cobra. Jesus disse isso. Que antes de você dar o bote, antes de você colocar a mão na serpente, ela te pega. Ou seja, a pomba, se deixar, ela come até nas suas mãos, né? Mas Cristo disse que nós temos que ser manso, igual a pomba. Mas também temos que ser esperto, igual a uma cobra. E às vezes tem gente, tem muito crente aí, muitas pessoas aí, que são muito ingênuos. Ela abre a vida dela para todo mundo, conta dos problemas dela para todo mundo, desabafa com todo mundo, fala do que ela está precisando, fala do plano que ela tem, né? Fala daquilo que ela deseja, ou seja, ela sai falando para todo mundo. Aí existem aqueles que não querem o bem dela. E aqueles que não querem o bem vão ser aqueles que vão fazer igual fizeram com o José. Vai ter inveja, ódio, né? Então, meu amigo e minha amiga, a lição que nós aprendemos com o erro que o José cometeu é essa. Entenda bem, você não é aplaudido por todo mundo. Existem aquelas pessoas que não querem o seu bem. Existem aquelas pessoas que não torcem por você. Existem aquela pessoa que não quer ver você bem. A realidade é essa. No outro vídeo eu disse sobre o Judas Iscariotes, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas existia um traidor no meio deles. E Jesus chegou a chamar até de diabo. Então, meu amigo e minha amiga, nós temos que ser maduro. Não podemos ser ingênuo igual o José foi. Se você sabe que tem pessoas que não querem o seu bem, se você sabe que tem pessoas que não vai com a sua cara, porque tem. Se você ainda não percebeu, você ainda vai perceber. Tem. Tem aqueles que não gostam de você, tem aqueles que te suportam. Ela não gosta de você, eles te suportam. E tem aqueles que gostam. Então o que você tem que aprender a não ficar abrindo a sua vida para todo mundo que você encontra. Ah, mas a fulana é da igreja. É da igreja? Judas Iscariotes era discípulo. Lembre-se disso. Ah, mas o fulano é uma pessoa boa. As aparências enganam. Você tem que pedir a Deus para Deus te dar sabedoria, né, para te mostrar o coração de cada pessoa, para você ver quem é quem. Então, não seja ingênuo. Não vai saindo falando da tua vida para todo mundo. Às vezes tem pessoas que falam até da vida dela na internet. Hoje em dia é o que mais tem. A pessoa fala dos problemas dela na internet, fala do casamento dela na internet, fala do dia a dia dela na internet. Meu amigo e minha amiga, para com isso. Não seja uma pessoa ingênua.
Não seja uma pessoa iludida, achando que você agrada a todos. Você não agrada. Existem aqueles que querem te ver para baixo, existe aqueles que querem te ver no chão, existe aqueles que não querem o seu bem. Então aprenda a ser uma pessoa vigilante naquilo que você fala, nas amizades que você tem. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Deus abençoe.